Bom, tentei fazer um resumão de toxoplasmose, mas acho que ele vai ficar um pouco grande. As referências desse material eu peguei na internet de alguns artigos, algumas imagens, e o principal foi do canal Flavonoide, que é um canal que eu assisto e compreendo muito, além da explicação da professora, né? Então, não é um material oficial nem nada, é só para quem quiser resumir para estudar para a prova, tá bem? Bom, a toxoplasmose é uma doença, geralmente esse OS é que indica a doença. E o agente etiológico, né, que é o parasita, é o Toxoplasma gondii. Lembrando que nas regras de nomenclatura, Toxoplasma é o gênero e Gondii é a espécie. E aí, a primeira letra do gênero sempre é em maiúscula e o resto tudo minúsculo. Como a gente fez, como você está visualizando isso aí pelo computador, ele está em itálico, que é deitadinho. Mas se tivesse sido manuscrito num caderno, é grifar toda a palavra embaixo. Nunca esquecer isso. Bom, é uma doença que ela tem 2 hospedeiros, os hospedeiros intermediários e os hospedeiros definitivos. Os hospedeiros intermediários é o homem principal, porque a gente está falando do ciclo, né, no ser humano, mas é todo animal de sangue quente, entre mamífero e ave. A gente é hospedeiro intermediário, porque dentro do homem só ocorre um tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada, não tem envolvimento de gametas. Já o gato, ele é considerado o hospedeiro definitivo. A gente fala do gato porque o gato é o mais comum para o ser humano, mas é qualquer animal da família Felídeos. E entre onça, leopardo, que a gente não tem tanto contato assim. Eles são considerados definitivos porque dentro desses animais ocorre a reprodução sexuada do parasita. Então tem troca de gametas e também ocorre a reprodução assexuada. No caso desse ciclo, tem as duas formas de reprodução, tanto assexuada quanto sexuada. Mas é importante lembrar que o gato é definitivo pela forma sexuada da reprodução. É uma doença que não tem vetor direto, por exemplo, a doença de Chagas tem o bicho barbeiro. Nessa doença não tem, então só você entrando em contato com algum alimento contaminado, você ingeriu, já é o suficiente para você estar contaminado. Uma zoonose, o que que é isso? É uma doença que passa do homem para o animal ou do animal para o homem. E as formas evolutivas, aqui é onde a gente sempre dá uma enroscada. Taxoíta, Bradzoíta ou cistozoíta. Eu gosto muito de pensar nessa forma como uma forma de cisto cheio de bradzoíta dentro. E oocisto ou esporozoíta, que também é um oocisto com esporozoíta dentro. Vamos lá, falar uma por uma. Tentar deixar isso aqui um pouco claro. Taxoíta. Taxoíta geralmente tac, né, significa rápido. Então ele se reproduz muito rápido. Ele tá na corrente sanguínea e nas linfas, porque ele gosta de líquido. E é dessa forma que ele se espalha pelo corpo inteiro, podendo acessar qualquer órgão. O taxoíta, ele tem uma forma de meia-lua ou bananinha, que a gente vai ver na sequência. Quando o parasita está nessa forma evolutiva, tem a doença na forma aguda no ser humano, porque ele está se reproduzindo rápido, é onde tem os sintomas, alguma coisa assim. O bradzoíta, o cistozoíta, nunca esquecer que o bradzoíta, ele é um cisto com bradzoíta dentro. E geralmente, quando você achar isso, uma figura dessa forma evolutiva, você vai ver que em volta tem músculo. Quando você vê um cisto com músculo em volta, é bradzoíta, porque é a forma de resistência dentro do hospedeiro. E o oocisto, você vai ver geralmente quando ele está na água, ele está na natureza, porque é a forma de resistência fora do hospedeiro, no meio externo. Então, ele fica em forma de oocisto e dentro do oocisto tem esporocisto. Vamos ver se vai dar ficar bem claro aqui. Bom, aqui, ó, dá para ver certinho. O cisto, você vê que em volta aqui é células musculares, e aí dentro desse cisto está cheio de bradyzoíta. O trofozoíta, ó, é forma de bananinha, meia-lua, estão livres, eles têm a forma livre. E o oocisto, ele tá aqui, ó, com os esporozoíta dentro. Aí, assim eu acho que fica mais fácil de fixar. Novamente, né? O oocisto, aqui, esse primeiro oocisto é um oocisto imaturo. Quando ele acaba de sair das fezes do gato, ele leva de 1 a 5 dias no meio externo para ele ficar um esporozoíta dentro. Aí ele tá maduro. Aqui, ó, bradyzoíta, ó, em volta dele, só células musculares. E aqui é os taxoídeos, tá bem?
Então, ele é um ciclo heteroxeno, que significa isso, tem 2 hospedeiros, intermediário e definitivo. E agora eu vou falar um pouquinho, bem pausadamente, para a gente conseguir entender. Como é que inicia esse ciclo? Primeiro é o gato, que nunca foi contaminado. Imagina um gato de apartamento, que nunca teve contato com outros gatos, não caçou rato, não caçou pombo, nada. Esse gato, ele é limpo, então ele tem grandes chances dele contrair o Toxoplasma gondii. E aí, como é que ele pode contrair? Existem 2 formas dele contrair. Ele pode contrair por oocisto esporulado. O oocisto esporulado é sempre a forma que sai nas fezes do gato. Então, se saiu nas fezes do gato, ele pode contrair isso numa grama, ele pode contrair isso tendo contato com outra fezes de gato, ele pode contrair isso com algum alimento que foi contaminado com essas fezes. O gato teve esse contato, ele contrai esse oocisto cheio de esporozoíta, que é o oocisto esporulado. Então, a fonte ali, um outro gato infectado liberou oocistos e o gato não doente entrou em contato. E aí, esses oocistos vai lá para o intestino do gato e ele vai começar todo o processo dentro do corpo do gato. Outra forma é os cistos com bradyzoítos. Onde está o cisto com bradyzoíto? No músculo. Quem que vai estar? Um rato, uma pomba. O gato entrou em contato com esses animais que estão contaminados com toxoplasmose, o toxoplasma gondii, eles estão com o oocisto nos músculos, que é a forma de resistência dentro do corpo do animal. E aí o gato ingere este cisto com bradyzoíto, e esse cisto com bradyzoíto dentro do gato também vai para o intestino do gato, fazer toda a reprodução sexuada, assexuada, sexuada, todo o ciclo, e depois vai ser eliminado pelas fezes como oocisto. Ali, ó, fonte, gato, caça um outro bicho, rato, pomba, e ingere cistos ou bradyzoítos. Bom, tanto bradyzoítos quanto oocistos são formas infectivas e vão penetrar na célula do intestino do gato. O bradyzoíto e o oocisto é infectivo tanto para o gato quanto para o homem, tá bom? Então, olha lá, ingeriu um oocisto ou um gatinho, vai para a célula do intestino do gato. Um ratinho, aliás, desculpa. Certo. Aí, no intestino do gato, ocorre a primeira reprodução assexuada. Como que funciona isso? Bom, é conhecida por esquizogonia. A célula, né, que é um esquizonte, ela vai começar, os merozoíta, né, que é a forma como eles, tanto o oocisto quanto os cistos, os bradyzoítos nessa célula vão virar merozoítos. Esses merozoítos vão começar a se multiplicar por reprodução assexuada, e aí até encher essa célula. Quando encher, essa célula vai estourar e vai liberar todos esses merozoítos. Esses merozoítos vão infectar novas células, que vão novamente se duplicar, duplicar, até encher a célula, estourar novamente, se libertar, né? E invadir outras células. Até chegar num ponto que o merozoíto se diferencia é, em gametócitos, acho que é isso. Vamos ver no próximo slide. Depois de vários ciclos, alguns merozoítos se transformam de forma sexuada do parasita. Formam microgametas, que é o masculino, e os macrogametas, que são os femininos. Essa etapa é conhecida como gametogênese. Então, olha, ó, alguns continuam fazendo a reprodução assexuada e outros vão se diferenciar em microgameta e macrogameta. Nessa fase, os macrogametas, que são as fêmeas, elas ficam paradas e os microgametas vão até elas, que são os machos, e fazem a troca dos gametas até gerar o zigoto. E o zigoto se desenvolve em oocisto, mas nesse momento ainda é o oocisto imaturo, igual vocês podem ver ali em cima, ele só tem uma bolinha. E foi visto também no começo do vídeo. Dessa forma, o gato elimina o oocisto imaturo pelas fezes no ambiente externo e o oocisto inicia o processo de maturação. O processo é conhecido por esporogonia. Por quê? Porque vai formar o esporozoíto dentro do oocisto. E isso ocorre de 1 a 5 dias, depois que eliminou o oocisto imaturo. Então, dentro de cada oocisto, forma 2 esporocistos, que é possível ver ali aquelas bolas, e dentro desses esporocistos, desenvolve 4 esporozoítos em cada um. O processo de maturação ocorre entre 1 a 5 dias, ou seja, as fezes frescas do gado não vão indicar perigo, porque se está ali ainda está imaturo. No final deste processo, tem-se o oocisto maduro, porque ele virou um oocisto esporulado, com 4 esporozoítas. Tá bem desenhado, né, esse esquema, ó. Aqui comeu o gato ou ingeriu os oocistos, foi para o intestino do gato, esquizogonia, né, a célula vai inchar, 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 estourar, os merozoítas vão ser liberados, vai ter chegado um determinado momento que o merozoíta vai se diferenciar em macrogameta e microgameta,
Vão ter a troca do material genético, vai formar o zigoto e esse zigoto vai se desenvolver em oocisto. É simples, gente. E aí, quando é liberado pelas fezes do gato, ele fica de 1 a 5 dias na natureza, nas condições favoráveis para ele ficar um oocisto maduro. A partir do momento que ele fica um oocisto maduro, ele pode contaminar verdura, água, outro animal, enfim, é a forma infectante do parasita, né? Essas fezes com oocisto maduro podem contaminar, olha lá, gatos, né? Outros gatos, ter contato com essas fezes, iniciar novamente todo esse ciclo, verduras e água, então, que podem ser consumidas pelo homem ou consumidas por outros mamíferos e aves, contaminando esses que aí consumir esse alimento, essa água contaminada. O homem também pode entrar em contato com as fezes do gato e ingerir os oocistos maduros e outros animais, né, aves e mamíferos. Eu coloquei bem repetitivo mesmo para a gente decorar isso aí para fazer a prova. Bom, o gato elimina o oocisto maduro por até 2 semanas. Então, depois que ele forma esses oocistos no intestino dele, vai eliminar, ele vai ficar 15 dias eliminando mais ou menos esses oocistos. É bastante tempo. E este oocisto pode sobreviver no solo de 12 a 14 meses. É uma forma de resistência no ambiente externo. Então, ele fica mais de um ano ali podendo contaminar. Você pega um cocô de gato seco ali, ele pode estar contaminando. Bom, aí agora é a forma de contaminação no homem, né? O homem entra em contato com as fezes do gato e ingere os cistos maduros. Ah, o homem pega as fezes do gato e come? Não, não acontece isso. Mas, por exemplo, uma criança vai brincar numa caixa de areia que tem fezes de gato, porque o gato enterra as fezes. Ela tem um toque nisso aí, depois leva a mãozinha na boca. Ela pode ingerir os oocistos. Verdura e água, né, que pode ser consumida pelo homem ou consumida por outros mamíferos e aves, contaminando esses através do oocisto também. Outros animais, aves e mamíferos, mas daí quando tem o consumo de, por exemplo, você vai comer um boi que está com isso, você vai comer uma carne mal passada, é bradyzoito que você vai ingerir. Por isso, evita-se o consumo de carnes mal passadas. Nos líquidos, né, principalmente de mãe para filho, aí é taxoito, leite materno e pode ser também no sangue por transfusão. E transplacentária, que passa pela placenta e encontra o feto. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que a transplacentária seja por taxoito também. Verduras e águas essas são as formas mais comuns, né? As verduras e águas que podem ser consumidas pelo homem ou consumidas por outros mamíferos e aves, contaminando esses. É o oocisto. Repetindo novamente. Já outros animais, aves, mamíferos, bradyzoítos. Então, se você vai comer uma verdura num restaurante que não foi bem higienizada, vai comprar uma fruta no mercado que não foi bem higienizada na sua casa, água pode ter oocistos, que é invisível ao olho nu. Então a gente consome sem nem perceber. Já se a gente consumir outros animais, né, que está infectado, provavelmente a gente vai consumir na forma de cisto, de bradyzoito, porque está no meio da massa magra ali, né, da carne mesmo, que é a forma de resistência dentro do hospedeiro. Bom, o homem, né, ingeriu o oocisto aqui através dos alimentos, que eu coloquei essa figura, ou através de algum animal contaminado, vai se desenvolver dentro do homem na forma de taxoíta, vai virar taxoíta. E aí o processo de reprodução assexuada que resulta na formação de duas células filhas no interior de uma célula mãe que posteriormente se degenera. Esse processo chama reprodução assexuada por endodiogenia, né? É a fase aguda, é onde ele entra no homem e começa a se reproduzir, reproduzir, reproduzir. Eu vou mostrar uma figura na sequência. Funciona assim, ó. Dentro da mãe, faz duas células filhas, e essas duas células filhas se soltam e depois a célula mãe morre. E assim ele se reproduz. Essa é a fase aguda da doença. É nela que a pessoa tem bastante sintomas. Fase proliferativa também. Através dos líquidos, né, sangue e linfa, ele anda por todo o corpo e aí pode se instalar nos músculos, no cérebro, nos olhos, no coração, na placenta. E ele fica ali. Nesse momento, ele está numa fase aguda, ele vai causar alguns sintomas e geralmente ele entra em equilíbrio com o corpo humano. É assintomático. É muito ruim em casos de grávida, porque o bebê ainda não tem anticorpos suficiente. Então, essa fase dura um tempo, os anticorpos do ser humano começam a reagir para eliminar esses taxoítas, os taxoítas vão diminuir, no momento que eles começam a diminuir, eles estão ficando fracos, eles se transformam em bradyzoíta. Eles se insistam dentro do corpo humano e podem ficar ali por muito tempo. Vai ficar na forma de cisto. E aí, quando fizer um exame de sangue,
vai apontar lá que você já teve contato com Toxoplasma gondii. Bom, é que entrou a fase crônica, né? O bradozoíto é quando o taxoíto virou bradozoíto. E aí ele fica ali nessa forma encistada dentro do ser humano. O ser humano não elimina bradozoítos pelas fezes, o ser humano não elimina o ocisto pelas fezes, não elimina nenhum tipo pelas fezes. A única forma que o ser humano pode infectar alguém é se alguém comer a carne humana através de bradozoítos, ou pelo leite materno, por transfusão sanguínea, e pela placenta. Bom, todo esse ciclo que eu estou explicando, eu vi na sala de aula com a minha professora e eu assisti muito também esse vídeo dessa professora no YouTube, Flavonoide. Ela tem um canal muito legal, explica muito bem tudo isso. Essas imagens eu peguei do canal dela. E aí é isso, olha só, o gato ele se infecta aqui pelo oocisto ou pelos bradozoítos através de animais. Dentro do intestino do gato acontece a esquizogonia, né? A célula vai ter a multiplicação de merozoítos, eles vão se multiplicar, multiplicar até estourar a célula. Estourou a célula, vai infectar outras células e alguns vão se diferenciar em micro ou macrogametas. Esses micro ou macrogametas vão se encontrar, vão ter a formação do zigoto, que vai formar o oocisto imaduro. O gato vai liberar esse oocisto maduro no ambiente externo. Ele vai de 1 a 5 dias se transformar em um oocisto maduro. Esse oocisto maduro pode ser ingerido pelos seres humanos ou por alguns outros animais, como o gado, o porco. Se o gado ou o porco ingerir esse oocisto imaturo, ou maduro, aliás, desculpa, ele vai ter dentro dele, na carne dele, bradozoíto, que é os cistos. O homem pode se infectar tanto com os bradozoítos cistos ou com o oocisto. E aí, dentro do homem, vão virar taxoítos. Os taxoítos vão infectar todinho o homem através do sangue e da linfa, porque eles vão circular por todinho o corpo. Então, podem ir nos músculos, cérebro, olhos, coração, placenta. E aí, ele vai ter o ciclo dele ali no homem como um hospedeiro, em comum acordo com o homem mesmo, ele vai viver. E aí o homem vai ter o sistema imune que vai agir para tentar eliminar esse parasita de alguma forma, né? Quando ele começar a perceber isso, ele se insista, ele vira bradozoíto dentro do homem. E ali ele fica. Nesse vídeo, essa professora diz que se a imunidade baixar, pode ser que os bradozoítos se transformem de novo em taxoíto e tenham um novo ciclo. Mas o homem não elimina esse parasita por fezes, tá bem? Vai ficar ali encistado sem dar trabalho depois. Problemas, né, com essa doença são os imunosdeprimidos, porque o sistema imune não reage, e aí os taxoídos podem causar estrago, porque eles se alimentam, né, do ser humano, eles podem destruir órgãos e tudo mais. Os fetos, porque eles não têm imunidade. Recém-nascido, porque foram infectados no corpo, e essa doença é uma doença tardia. E crianças também. Bom, toxoplasmose congênita. A mãe pega enquanto ela está grávida. Então, se o IgM der positivo, pegou durante a gravidez, é um péssimo sinal. Está na fase aguda, vai passar para o feto. Se o IgM der negativo, também não é bom, porque a mãe nunca teve o Toxoplasma gondii, então ela está aberta, exposta ao risco, né? Se tem o IgG, então ela pegou antes, é menos mal porque ela já tem anticorpos, ela já está na fase crônica. Então o corpo dela já reconhece esse parasita. Bom, os sintomas no feto vai depender de alguns fatores, né? Da cepa do parasita, da quantidade desses parasitas, dos anticorpos maternos e do estágio da gravidez. O estágio da gravidez é o principal. Primeiro trimestre, aborto. Não, não tem causa do bebê sobreviver, porque o parasita faz um estrago porque o bebê não tem anticorpo. Segundo trimestre, pode ocorrer aborto ou, infelizmente, nascimento prematuro. E aí, quando tem nascimento prematuro, pode ter anomalias, como a síndrome de Sabin. A síndrome de Sabin, no próximo slide eu vou falar. E o terceiro trimestre, as chances de sobreviver são maiores e os sintomas podem se apresentar após o parto até a idade adulta. Então, o parasita pode se instalar nos olhos do neném, em algum órgão, e ele vier ter problemas depois de adulto. A síndrome de Sabin. O que acontece? 90% cororetinite, então é problema nos olhos. 79% calcificação cerebral, problema no desenvolvimento, né? Porque daí a calcificação do cérebro pode atrapalhar todo o sistema nervoso central. 60% de perturbações neurológicas e 50% micro ou macrocefalia. Em caso de imunodepressão, gente que, tipo HIV,
afetam mais o sistema nervoso central, e aí pode ter encefalite, perda de coordenação motora, confusão mental, coma e vir a óbito. E aí esse é o meu resuminho de toxoplasmose, ficou grande, mas eu espero que todos tenham entendido. Eu fiz também um arquivo em PDF para facilitar os estudos com tudo isso, e eu vou deixar aqui. Então, sempre lembrar das formas evolutivas principais, né? Que é os taxoítos, brazoíto ou cisto, e o cisto e esporozoíto. Como o gato pega essa doença, como se desenvolve dentro do gato, forma de reprodução sexuada e assexuada, diferenciação em gametócitos, microgametas e macrogametas, formação de oocisto eliminado, de 1 a 5 dias para ficar maduro. Se ficar no solo maduro, pode ficar por até 1 ano e 2 meses. O homem ingere isso e dentro do homem ele pode causar estrago nos órgãos. Os taxoídos vão andar e uma hora ele se encista e aí ele deixa de dar problema. O maior problema é se a mulher estiver grávida, porque ela vai passar isso para o bebê e o bebê não tem anticorpos. Então, no primeiro trimestre, o bebê vem a óbito. No segundo trimestre, grande chance, se sobreviver, nascer prematuro e ter anomalias. E no terceiro trimestre, grande chance de desenvolver essa doença tardia, depois que o bebê nascer, ele começar a ter vários problemas. Beleza? É isso, gente.